bom, eu falo, é tão bom quando a gente está começando e a gente tem tempo para desenvolver cada cliente, estudar cada destino que a gente está atendendo o cliente, porque depois essa correria atropela a gente, e aí Eu vou a te gente. falar que eu não tive muito tempo, não. Para te falar a verdade, eu fiz tudo com aquela história. Você vai com o carro andando e vai trocando o pneu na medida do possível, né? Sim. Então, basicamente é isso que a gente vai fazendo. E a gente vai contando com os apoios aí, com as parcerias que a gente vai fazendo ao longo da jornada, e que um ajuda o outro, e isso é muito legal na área. Eu acho que é uma das áreas, como todas, tem muitos desafios, mas o pessoal se ajuda bastante. Então, eu acho que isso é um dos pilares aí que ajuda, pelo menos, a gente ganhar fôlego no começo, né? Sim. E a pandemia acho que foi muito importante para esse processo colaborativo. Oi, Juliana, tudo bom? Juliana é aluno da turma atual. Olá, boa noite, tudo bem? E eu estava comentando justamente que eu observei que na pandemia cresceram muito essas comunidades, tanto profissionais quanto grupos, justamente para trocar ideias, informações, porque imagina que na pandemia zerou para todo mundo, porque o futuro era desconhecido para todos, da mesma maneira. O que você sabia de processos de embarque não mudou. O que o país exige também mudou. E acho Vivemos esses momentos juntos e se não tivéssemos uns aos outros que não para. teria conseguido segurar e sustentar, né? Mas eu acho Uhum, que a área também se reformulou muito, né? Ela houve uma redescoberta muito grande, né? Com relação a muitas formas de se trabalhar também. exato, exato. E cada um tem o seu espaço, basta você Exato. trabalhar os seus clientes, porque quem tem cliente tem tudo no agenciamento, e os seus clientes são os seus, e isso. E a forma com que você vai trabalhar, então essa concorrência ela não é prejudicial, essa troca entre os agentes, porque todos têm, cada um trabalha dentro da sua carteira, dentro do seu público, e um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado. E É, essa é a lei colaborativa que vale sempre, eu né? acho que também tem muito a questão do preço em específico, né? Não é um mercado, digamos assim, de prostituição como outros. Desculpa a palavra, mas é a grande realidade, porque às vezes você vê pessoas jogando tão baixo, né, que daí você fala, tem alguma coisa errada mesmo. Fato, né? Uhum. Não é só porque a pessoa está tirando alguma coisa ali ou não. Então, eu digo porque eu tenho uma empresa também já de assessoria para a cidadania italiana, portuguesa e espanhola, e infelizmente esse mercado se prostituiu muito. E aí acabou criando agora os problemas que estão se colapsando globalmente. Então, eu vejo que no Uhum. turismo a gente tem, na verdade, quando o cliente escolhe fechar com a agente de viagem, é justamente porque ele sabe o valor do que ele está fechando. Não é pelo preço, porque o preço ele sabe que ele pode consultar uma plataforma online, né, Uhum. Decolar, Booking, Airbnb, etc. E ele fecha ali e está tudo bem, porque ele quer um preço mais barato, mais baixo. Agora, se ele escolhe um agente de viagem através de uma agência, alguma coisa, ele já sabe o valor que ele está buscando em cima. Então, ele não vai mudar, ele não vai trocar o meu serviço pelo da Raquel por 10, 20, 30 reais. Né? Então, quer dizer, ele não vai colocar isso na ponta do lápis, é o atendimento que vai ser considerado no todo. Né? E esse atendimento é o que vai justamente cativar esse cliente para as outras viagens, para as recomendações que esse cliente vai fazer. E isso é uma vantagem em diferentes escalas, porque você se concentrando no início, porque no início a gente não tem grandes recursos para fazer grandes investimentos muitas vezes, e quando eu me dedico integralmente, com muita qualidade, a atender a cada cliente. Primeiro, eu estou garantindo a satisfação dessa viagem, estou garantindo que ele volte a comprar comigo e estou provavelmente favorecendo que ele me indique. E qual foi o custo disso? Simplesmente foi o meu trabalho, um trabalho bem feito. Ele tem esse marketing, ele tem esse poder, e eu falo pela minha experiência, eu sempre apostei muito nisso, em trabalhar bastante uma carteira de clientes, trabalhar bastante a indicação e a recomendação, e essa é a receita. É, E aí você não precisa, dentro dessa estratégia,
você não precisa trabalhar tão forte no digital. É, exatamente isso, exatamente isso. Mas vou te falar Boa que o noite. Centro Europeu fez uma grande diferença no meu profissionalismo total assim na área do turismo. Então, vocês estão de parabéns e manter justamente essas lives, esses workshops, enfim, ativos, faz total diferença para a gente também. Ajuda Ah, que muito. bom, fico feliz, porque vocês que me conhecem sabem o quanto eu gosto de ter esses momentos com vocês, e a gente fica triste quando o curso termina. Mas você está sabendo, né, Trícia, que a gente tem um curso de extensão agora. Eu Sim, já a eu me redimi com os ex-alunos. Mari já me chamou, eu falei, eu já vou me organizar para a gente poder fazer isso, já quero fazer mesmo. Venha que o curso está incrível. Hoje Hoje mesmo eu estava na. Acho que isso. Olha o som. Hoje mesmo eu estava na BRT, alinhando os últimos detalhes, conversando com os professores, trabalhando todo o enfoque do curso. Está muito bom. Eu vou participar de todas as aulas, como ouvinte e também interagindo, conversando, conhecendo essas pessoas que muitos profissionais eu estou conhecendo agora e estou admirada assim, com o trabalho que eles têm, com a carreira, com o conhecimento que eles têm na área. E a ideia é essa, né, Terícia? A gente não pode parar. A gente faz o curso e cada aula é o começo desse assunto para tudo que vem, porque as coisas mudam muito rápido e aéreo particularmente muda demais. E a gente está vivendo esse momento de transformação e transição e a gente precisa se dedicar a estudar e conhecer realmente o que está acontecendo nesse mundo dos bastidores. E essa foi a ideia, a motivação do curso. Então, é um curso inédito, todos os profissionais que passam o olho ali na grade do curso, veem os conteúdos que tem, todos realmente estão bastante entusiasmados, né, com esse projeto. Vai ficar mesmo, porque às vezes é aquele pulo do gato que vocês ensinam para gente que a gente já muda completamente o jogo que a gente está trilhando ali, né? Totalmente, totalmente. A primeira turma já está confirmada, vai começar dia 8 de maio. Ai, que delícia. Uhum. Então, boa noite aí, pessoal que está chegando. Boa noite, Raquel, tudo bom? Boa Quanto tempo? noite. Bom te ver de volta. Oi, Aline! Eita, minha amiga do Rio, já fizemos uma live juntas. Sim. Esse ano Oi. eu passo aqui no Rio de novo, né? Aham, irei. Exatamente. Estaremos lá e nos encontraremos. E se a gente marcar um outro almoço bom igual aquele, Ia ser bom, hein? Vamos marcar. eu acho. Vamos fazer um passeio, vamos marcar um almoço, juntar o pessoal. Vai ser legal. Isso é muito bom das amizades que a gente tem, dos encontros que a gente faz. Mas os outros eventos você não foi desse ano da WTM? Não, eu fui na WTM desse ano, eu fui lá na terça-feira. Ah, mas eu tava lá e não te vi. Ah, não? Pois é, a gente não se encontrou, mas eu tava lá, Que fui lá na pena. terça-feira, o dia inteiro. Ai, que bom, que bom. Não, mas vamos nos reconectar, né? Para Sim, essas vamos. lives, esses momentos, como a Trícia colocou, é tão importante para a gente trocar ideias, Sim. trazer um pouco do que a gente vem, né? Que a gente vê no dia a dia da nossa Por aí. profissão, porque assim como vocês, eu estou no dia a dia, como a gente viaja. Coloca aqui, ó, Horácio aí, boa noite, da turma anterior do presencial. Eu estou aqui em Curitiba, nos estúdios Centro Europeu, onde a gente grava todas as lives. Quem já foi aluno, coloca aqui nos comentários de que ano, se é do presencial e online, e que ano que foi, para me ajudar a lembrar para eu retomar o contato aqui com vocês. Dá boa noite para quem está chegando agora, quem vem conhecer um pouquinho mais do Centro Europeu, conhecer um pouquinho mais da nossa dinâmica, dos nossos papos, das nossas aulas, nessa série de lives que estamos fazendo agora. Na semana anterior, vocês tiveram um encontro com a Prof. Sharon. E essas são também as atualizações do curso. A cada ano também mudam, entram assuntos, entram professores novos, e a professora Sharon é a professora do online. Eu já vou começar a me apresentar, porque a hora passa tão rápido, e prestigiar quem já está aqui com a gente, mas a live fica gravada e pode ser
será disponibilizada no grupo que vocês têm acesso, para vocês também continuarem participando e aguardando os temas das nossas próximas aulas online que teremos. Eu achei Bom, super legal essa iniciativa de vocês, porque além de manter a gente atualizado, mantém a gente em contato também com vocês, né? Que isso é muito legal, essa troca, enfim. Achei bem bacana mesmo, parabéns. exatamente, é o que eu falei para a Cris. Eu quero ver os ex-alunos todos no curso de extensão, hein? Que eu fiz pensando em vocês. Então, Qual não curso de extensão? O de de passagem aérea? passagens aéreas, é. Eu quero ver vocês lá. Eu fiz esse curso para vocês porque a gente não tinha nenhuma Ia começar extensão. agora amanhã, não é isso? 24, vai começar dia 8, é isso? Vai começar dia 8. Tá. A gente está fazendo umas ações em paralelo, aí esse tempo a gente consegue trabalhar melhor as ações que estão em andamento, então dia 8 dá essa folguinha aí para quem for começar, mas né, me chamem se vocês ficarem com dúvida sobre o curso. Então eu pedi licença aqui para o pessoal da live, né? Abrir esse parênteses Professora, aqui para fazer essa chamada aqui dos ex-alunos que estão presentes na live, porque eu sei que esse é um assunto extremamente importante para manter os estudos e para continuar aprendendo. Por isso que essa é o nosso primeiro curso de extensão, é esse, de passagem aérea, para quem já fez o curso básico de agentes de viagem. Então, ou é para quem já fez o curso básico, ou para quem já atua como agente de viagem, porque a gente já vai trabalhar um aéreo avançado, dentro da dinâmica de quem já trabalha com esse produto. Certo, professora, gente? Oi. essa é uma aula à parte ou já faz parte do curso de viagem? É uma aula à parte. Ah, entendi. É uma aula extra que a gente pega alguns assuntos, alguns conteúdos que são trabalhados em aula, um pouco do que dentro dessa temática, do que a gente está vivenciando no momento. Então, por isso que a gente abre para os ex-alunos participarem, para virem dar esse oi aqui para a gente e também matarem um pouco as saudades do Centro Europeu. E o tema Obrigado, de professora. hoje, o mercado, imagina, obrigada a você. O mercado em alta, os produtos nichos mais quentes do turismo. Coloquei aqui um pouquinho dos temas que nós vamos trabalhar, mas só vou me apresentar para quem está chegando agora aqui no Centro Europeu, quem quer saber um pouquinho mais da nossa escola, do nosso curso. Eu sou a professora Raquel Pazini, eu sou a supervisora do curso, de ambos os cursos de agentes de viagem e de experts em passagem aérea. Eu também sou professora nesses cursos, porque eu acho que essa presença em sala de aula é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar ao mesmo, trazer muito da minha vivência do dia a dia como agente de viagem, porque eu atuo como agente de viagem já desde 2002, nunca parei e não quero parar, porque é uma profissão realmente que eu me encontrei, né, encontrei a minha realização pessoal dentro dessa profissão do agenciamento, dentro do turismo, e quando eu comecei a dar aula, já são 18, 19 anos de sala de aula, eu escolhi o agenciamento para manter esse jogo, de trazer muito da prática do dia a dia para a sala de aula e vice-versa. Então, eu busquei toda a minha formação acadêmica, até o mestrado em turismo, sempre olhando para o viés do agenciamento de produtos, de turismo de experiência, que são as áreas que eu estudo, que já publiquei livros na área de agenciamento, porque esse olhar didático, essa preparação do professor, ela também faz diferença. O Centro Europeu, o foco dele é trazer muitos professores que são profissionais especialistas, para justamente saber o que está acontecendo naquele mercado, como que se faz, ter as dicas, ter o direcionamento. Esse é bastante o foco do curso. Mas temos também professores com toda essa carreira acadêmica, como a minha, como outros professores temos também no curso. E eu gosto eu sempre faço uma reflexão pensando onde que o turismo me chamou. E o turismo me chamou justamente por essa paixão que eu tenho pelo mundo, por conhecer mais do mundo, por conhecer mais culturas, por estudar história, geografia, lugares, literatura. Essa combinação sempre me encantou e conectar isso com viagens, conectar isso com trabalho, pensar que o turismo é uma profissão e é uma área séria, que existe muitos estudos, não é simplesmente quando eu escolhi fazer faculdade de turismo lá no ano 2000,
muitas pessoas tinham um certo preconceito com o turismólogo. Ah, não é uma profissão formal, como que eu vou escolher trabalhar com turismo? E de repente você vê uma área incrível, cheia de oportunidades, tanto de trabalho, de dinheiro, de estilo de vida sensacionais. E hoje a gente vê isso, né? Que as pessoas têm buscado esse trabalho no turismo. E quando eu descobri o agenciamento, foi sensacional, porque eu realmente me identifiquei com planejamento, organização de viagens, atender o cliente, conversar, pensar na viagem dele, viajar junto. Isso é realmente incrível na nossa profissão. Diga, Aline. Ah, teu microfone está fechado. Desculpa. Não, é só para fazer um adendo rapidinho, que você estava falando assim, agora, essa questão de estudo, de conhecer, né, de se aprofundar. Eu, depois que fiz o curso, eu voltei para o mercado de trabalho e passei um ano trabalhando numa operadora, né, como a parte operacional. Foi bem legal, assim, porque eu pude botar muita coisa do curso em prática, né, apesar de não estar Que agenciando, mas ótimo. era a parte de operacional. E, assim, me assustou a quantidade de agência que a gente tem no mercado que não sabe nada, mas assim, é nada do destino, do tipo, joga pra gente do tipo, eu preciso de um casal viajando com filho, mas o que ele gosta? Não sei, é isso, não dá nem budget, não dá nada, e não conhece o destino, não conhece os lugares que as pessoas vão viajar, assim, é impressionante. As pessoas acho que falam assim, quando você estava falando dessa questão de que o turismo tinha um preconceito, mas acho que muito vem daí, né, que a pessoa fala assim, eu gosto de viajar, conheço muita gente que tem dinheiro, vou abrir uma agência, e ponto. Aham. E E aí sempre, segue. sempre existiu esse preconceito como se só a minha experiência das viagens que eu fiz fosse suficiente para ter uma agência ou empreender na nossa área. E quando a gente realmente tem um olhar profissional, esse cuidado, muito bacana, muito válido essa experiência de você ter visto esse lado da operação. Realmente a gente vê que é muito mais complexo para a gente poder fazer a diferença, a gente se responsabilizar pela viagem do passageiro, o estudo que a gente tem que ter, principalmente na agência, nesse lugar de agência generalista, que está ali atendendo as demandas do cliente. O que é uma hora atrás, eu estava conversando com uma cliente minha pedindo uma viagem de Grécia. Eu não conheço Grécia. Mas eu estou ali conversando com ela, explorando. Eu vou para casa, eu vou estudar os destinos que ela tem interesse. Todo dia a gente tem que estudar. E quando eu escolhi ser agente de viagem, eu disse não à monotonia. Eu queria justamente uma profissão dinâmica que me mostrasse o mundo por meio do meu trabalho. E certamente a gente tem a nossa listinha ali de destinos que a gente vai conhecer e a gente vai cada vez se qualificando, estudando, fazendo treinamentos. E só que isso é motivador, não tem que ser assustador. E ao mesmo tempo a gente não pode delegar essa responsabilidade para o nosso fornecedor. E isso eu vejo realmente muitos fornecedores reclamando: chegou uma cotação aqui de uma viagem, o cliente pedindo uma viagem para a Europa e a agência nem pensou em organizar o roteiro, nem definir os dias, e E que me realmente assusta isso não é isso que cabe. você estava falando, por mais que você não conheça, você tem que buscar saber o mínimo para tentar conversar com o seu cliente para chegar numa viagem ideal para ele. Mas não, é do tipo, joga e fala assim, bota o básico, bota o que vocês já estão acostumados. Que viagem que ele está vendendo para esse cliente, né? Então, assim, é bem... E se vende como personalizado, né? Faço roteiros, e não faz, assim. Assusta, assim, ver o que a gente tem no turismo. Mas é bom saber que do outro lado a gente tem muita gente que se compromete, estuda, enfim, né? Que tem o lado bom também, né? Das pessoas que se comprometem com o seu trabalho. Né? Exatamente, exatamente. Isso é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Eu trouxe aqui um pouco das áreas de atuação, dos produtos que são comercializados nas agências de viagem, esse perfil profissional que agente de viagem queremos ser. Esse agente de viagem que simplesmente delega para o fornecedor e não dá atenção e não se dedica, não estuda e não cresce profissionalmente. Falar um pouquinho do turismo de experiência e os nichos e tendências para sempre estarmos atentos a essas oportunidades. As áreas de atuação, não está aparecendo aqui a letrinha embaixo, né? Agora que eu vi aqui. Mas eu coloquei os 4, só está aparecendo as figuras, eu transferi do Canva para o PowerPoint, acho que ele não importou A os letra tá, mas tá nomes. branquinha, mas dá para ler. É que tá bem Dá para branquinha. ler? Acho Tá. que é a minha É luz lazer aqui da minha corporativo, tela. eventos e intercâmbio. Legal, Lili, obrigada.
Eu costumo falar dessas 4 áreas de atuação, porque quando abrimos uma agência, o primeiro mercado geralmente é o lazer, porque são as viagens que organizamos para diferentes destinos no Brasil, internacionais, com diferentes focos dentro do lazer. Tem gente que vai procurar praia, tem gente que vai procurar descanso, tem gente que vai procurar ecoturismo, tudo isso dentro de um momento de descanso, de lazer, de férias. Existe o mundo das viagens corporativas de negócios, que dentro do agenciamento tem toda uma dinâmica e um conhecimento bastante específico, tanto de sistemas quanto da dinâmica das empresas, porque existem políticas de viagem, existem dentro do agenciamento, a gente chama as TMCs, que são as Travel Management Companies, que são as agências de corporativo que trabalham com muita tecnologia, investem em soluções para as empresas, para as viagens de negócios, e as empresas movimentam muitos milhões em venda de passagens aéreas, locações de carros e também em hotéis. Essas empresas elas vão se diferenciar bastante em solução, tecnologia, preço, e por isso que são agências já de médio, grande porte. E atender o lazer e o corporativo tem que ter essa diferença, porque são ritmos e formatos de trabalho diferentes. Temos também eventos que a agência entra organizando toda a logística, seja um evento artístico, um evento científico, um congresso, ela vai organizar toda a logística para receber os convidados, os participantes, vai negociar com hotéis, companhias aéreas, e isso também vai dar uma escala para a agência, mas demanda também uma expertise para atuar nesse segmento. E por isso que a maior parte das agências acaba atuando, né, a porta de entrada é o segmento de lazer. E quais são os produtos que tradicionalmente todas as agências têm na sua prateleira? Para a gente entender daqui como podemos escalar outras, digamos, casar produtos com tendências para a gente poder buscar novos mercados. Passagens aéreas estão sempre presentes. A gente pensa, às vezes, que a agência de viagem, o quanto ela pode fazer a diferença na venda de uma passagem aérea, porque é tão acessível hoje comprar uma passagem aérea no site da companhia aérea ou numa OTA, que são as online travel agencies, né, como uma Decolar, como uma Booking, mas a gente entende a importância que o aéreo tem, seja na composição de uma viagem, quanto no papel do agente de viagens com o conhecimento técnico que ele tem. E isso desde a elaboração da viagem, da escolha do roteiro, atrelado à logística, deslocamento do aéreo, do trem, do carro, tudo que ele for demandar nessa viagem, pode fazer toda a diferença na experiência que ele vai ter no destino. Então, esses produtos são produtos que nós vamos buscar os fornecedores, que nós vamos entender como funciona a técnica e elaboração de cada um desses produtos dentro das viagens, ou seja, passagens aéreas, meios de hospedagem, passeios, pacotes, aluguel de carro, pensar a logística e pensar também todos os serviços que podem ser vendidos de forma isolada ou numa composição de um pacote, seja nacional ou internacional. Temos diferentes fornecedores e ferramentas para trabalhar esses produtos. Então, a gente sabe qual que é o fornecedor mais adequado para vender uma locação de carro, que sistemas que me oferecem hoje grandes opções, variedade de passeios, que sistemas que eu uso mais para cruzeiros marítimos, porque a ideia é que os sistemas sempre ofereçam essa praticidade, essa facilidade para a gente de viagem, que ali eu possa cada vez mais somar todas as demandas que o cliente precisa, o seguro viagem, ingressos, e o diferencial do agente de viagem está justamente em conhecer esses fornecedores. Qual é o mais indicado para cada produto? Isso também vai mostrar a tua qualificação técnica na sua atuação profissional. Costumo dizer, venda viagem, não apenas uma passagem aérea. Os produtos estão ali para serem criados, para serem conectados dentro da elaboração da viagem que você vai oferecer para o cliente. E o que significa vender uma viagem ao invés de vender uma passagem? Nós não podemos automatizar o processo dentro da agência, porque essa automação os sites das companhias aéreas fazem. O cliente tem acesso a isso de uma forma simples, no lugar ou no momento que ele precisar. Mas quando ele busca um agente de viagem, essa passagem aérea, na verdade, ela tem um outro contexto. Então, essa cliente que eu conversei hoje, que me pediu uma cotação de passagem para Atenas,
Eu poderia ter parado aqui, ok, vou fazer uma cotação de passagem para Atenas, automatizar o famoso agente tirador de pedido, faz a cotação, manda e acabou. Não, o que que o agente de viagem ele tem que buscar? O interesse do que está por trás dessa viagem. E aí daí eu conversei com ela por telefone, ela me contou que essa viagem eles vão comemorar uma celebração de casamento, e que quando eles eram namorados, eles visitaram a Grécia juntos, eles prometeram que eles voltariam fazer essa celebração na mesma viagem. Então, olha como fica especial. A viagem ela tem um significado. Eu me conecto com a pessoa, eu vou buscar talvez elementos e sugestões, além só do aéreo, que eu possa contribuir para a elaboração e para o planejamento da viagem. Isso é ser agente de viagem. É nisso que a gente se diferencia do site. O site não vai conversar com você. E se você não precisa de alguém para dar esse apoio, para acompanhar você, para trocar ideias, para justamente te mostrar o melhor caminho, mostrar a melhor escolha, aí você não está fazendo o seu papel direito. Eu tenho clientes que, quando eu encaminho a cotação para eles, eles querem que eu escolha. Raquel, me diz o que que você acha? Me diz, se fosse para você, o que você faria? Qual voo você escolheria e por quê? O cliente não quer se dar o trabalho nem de ficar estudando as opções que você mandou, ele quer que você ele já tenha confiança em você e essa credibilidade, e ele quer que você faça essas escolhas por ele. E essas escolhas são pautadas no quê? No conhecimento do cliente e também no teu conhecimento técnico, porque você imagina a viagem. Você, conhecendo o perfil daquele cliente, você não vai sugerir para ele fazer uma conexão de voo muito apertada, você não vai sugerir para ele embarcar em Roma às 6 da manhã, porque ele não vai curtir embarcar de madrugada e ir para o aeroporto, vai ficar confuso, vai ficar desagradável o final da viagem. Pensar nisso, tornar a viagem agradável, tornar os momentos mais simples. Isso a gente pensa, isso a gente faz. É aí que está o nosso papel também, enquanto agente de viagens. Perfil profissional, todo profissional que atua no agenciamento, trabalha em agência de viagem, é um agente de viagem. O que vai diferenciar você atuar como um consultor é o nível da sua experiência e o quanto você precifica o seu conhecimento. Então, os consultores, eles cobram pelo atendimento, eles cobram pela elaboração da cotação, cobram para atender em reunião, justamente porque eles têm esse nível e esse conhecimento mais avançado e mais qualificado. O travel design, né? Temos amigos, agentes de viagem aqui, travel design, né, Aline? O travel design, ele vai trabalhar como se fosse dentro de uma consultoria, um nicho ou um destino específico. Então, ele vai ter um conhecimento avançado de de um produto ou de um destino, que é o mais comum. Então, esse profissional, ele geralmente mora, ou já morou, ou visita com muita frequência, ele explora novos produtos, ele explora novas atividades, novos passeios, ele não depende do que está pronto, do que tem no fornecedor, do que tem só na operadora. Ele, com conhecimento, explorando novas cidades, novas visitas, ele traz isso e monta viagens exclusivas e personalizadas para o seu cliente. Acertei, Aline? Falei bem do travel design? Ah, então tá bom. Quem já assistiu minha aula sabe que eu gosto de trazer esses 6 S's, porque é uma construção que eu desenvolvi a partir da minha leitura do papel do agente de viagem. E eu estou falando isso para chegar justamente no que é importante, que nichos trabalhar, o que está em alta, o que está pegando hoje no agenciamento. É a partir desse contexto que vocês vão entender onde eu vou chegar. E o que seriam esses 6 S's? Eu sempre digo, o trabalho do agente de viagem está além do suporte, está além de resolver problema, está além de resolver perrengue, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que, eu vou comprar com agência porque se der um problema eles vão ajudar a resolver. Eu pago mais caro porque se der um problema eles vão resolver. Não é só isso, nós temos que mudar essa mentalidade e trazer a visão de que a solução é uma das melhores contribuições do profissional
para o cliente. E a solução está onde? Está na concepção, no planejamento, na idealização da viagem. É nessa conversa onde você vai entender os motivos da viagem, o que que combina com ele, quantos dias que ele tem que ficar, o que que ele pode fazer. Tudo isso, a partir do momento que você elabora todo o conceito da viagem, é só aí que você vai para a cotação. Se você se preocupar só em querer anotar pedido e entregar o preço, anotar pedido e entregar o preço, isso já era. A gente não está mais nesse agenciamento. O nosso agenciamento, ele é o agenciamento aqui dos 6 S's. Eu, sabendo da tua viagem, que é o significado, que eu quero me conectar com o propósito e com o motivo da sua viagem, a partir da minha sabedoria, que é o meu conhecimento, é a minha prática, porque você está ali organizando uma viagem 1, 2 vezes por ano. Nós organizamos viagem todo dia. Eu emito passagem aérea todo dia. Será que a gente não vai ter uma dica, um insight, uma informação que vai te ajudar? Será? Claro que sim. E a gente tem que passar essa credibilidade para o nosso cliente, porque a gente quer o quê? A satisfação. A gente quer o cliente feliz. E não é sonho, não é só uma viagem para Disney. Qualquer viagem de férias, qualquer viagem programada é resumo de felicidade. Eu acho o máximo. Essa semana uma cliente mandou mensagem assim para gente. Ai, Raquel, toda vez que eu mando mensagem para você, é igual, é sinônimo de felicidade. Falar com você significa que eu estou planejando uma viagem, significa que vai ser tudo de bom. Olha que legal isso. Aí, essa semana também a gente enviou uns clientes que foram a Foz do Iguaçu, um resort, ter um momento em família. E imagina, já viajaram o mundo inteiro, mas estavam em Foz do Iguaçu agora, ou seja, muito especial aquele momento, aqueles dias, aquela escapada ali do trabalho, daquela conexão com os filhos. E a gente deixou uma cartinha para eles no hotel. E às vezes os clientes recebem e só comentam, ai, obrigada, legal. Aí ela tirou a foto, e às vezes nem todo mundo, nem todo cliente fica postando, né? Eles mandam assim pra gente no particular. E eu até confesso que às vezes eu sou meio tímida, assim, para repostar quando o cliente me manda. E aí ela mandou a cartinha e a filha dela, acho que de 8, 10 anos, escreveu um agradecimento na cartinha, dizendo o que que ela tinha gostado do hotel, que ela estava feliz, que ela tinha descoberto os mascotes do hotel. Gente, eu fico tão emocionada quando eu vejo essas coisas, faz cada esforço, cada trabalho valer a pena. Porque é isso, o cliente viu que aquilo, que se ele mandasse para mim, eu ia acolher aquilo como importante. Se eu fosse uma agente de viagens que não me importasse, eu ia receber uma cartinha escrita à mão da filha? Não, não ia receber. E pensar o agenciamento hoje é isso. E quando eu entro nesse nível, é onde eu vejo as oportunidades, é onde eu vejo o diferencial. Eu estou trazendo tanto as oportunidades hoje no nosso mercado em relação a produtos, mas estou trazendo também as oportunidades em relação a atendimento, postura, posicionamento, porque precisamos conquistar cada vez mais o nosso espaço. Tá cheio de oportunidade por aí. Tem um monte de clientes sem agência de viagem. Tem um monte de gente que comprava online e não quer mais comprar. Não quer mais comprar com milhas. Não quer comprar nas OTAs. Eles querem falar com pessoas de verdade. Eles querem se sentir mais confiantes. E nem só confiança. Eles querem ter uma experiência de planejamento de viagem, uma experiência de atendimento diferenciada. Isso muda o jogo. É óbvio que é diferente comprar uma viagem na Decolar e comprar uma viagem lá comigo. Eu deixo isso claro para o cliente que isso é óbvio. Isso conecta, isso conquista. É por isso que o agenciamento nunca perdeu o seu espaço. Nunca. As agências, o número de agências cresce ano a ano. O turismo está aquecido. Só que o espaço desse agenciamento é aqui, no Oceano Azul, onde a agência não depende só da comissão que os fornecedores pagam, ela cria a sua própria remuneração, porque ela vai ser remunerada, ela vai ter uma monetização do seu conhecimento por meio da consultoria, e ela vai partir para a criação de produtos autorais. Aqui também é um pulo do gato, é aqui onde está um fator de diferenciação muito grande. E eu vejo agências desenvolvendo isso, principalmente em grupos, principalmente em atividades, viagens temáticas, e isso realmente torna único o seu produto.
Isso que você criar não vai ter disponível em outra prateleira, não vai ter disponível no Decolar. Só você tem, só você vende. As pessoas vão pagar o preço de viajar com você. E por isso que eu vou citar vários exemplos de como vocês podem pensar essa criação de produtos autorais, desenvolver esses produtos. O melhor caminho é o turismo de experiência. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente favorável e entusiasta do turismo de experiência, porque está nas nossas mãos o que a gente oferece, o que a gente proporciona para os nossos clientes a partir dos produtos de experiência. O turismo de experiência não é mais uma tendência, é uma realidade. É uma realidade porque nós já temos empresas oferecendo produtos para que nós, agências de viagem, possamos desenvolver roteiros, programações, incentivando os clientes a conhecer e fazer atividades fora do óbvio, de city tour e só do básico, não deixar para resolver o que vai fazer só no destino, porque isso é uma crítica, inclusive, até para viagens aqui no Brasil, que a pessoa compra a passagem aérea, hotel, chega no destino, vai conversar com o recepcionista, e aí, me dá uma dica de uma empresa de passeio, o que tem de legal para fazer aqui? E aí eu pergunto para vocês, você consegue um produto de experiência assim de última hora? Não. As experiências precisam ser planejadas e precisam de antecedência para que o fornecedor organize tudo que ele pode oferecer. E aí, quando a gente fala eu não vou trazer assim, né, nas aulas a gente trabalha todos os detalhes das dimensões, mas aqui eu quero contar exemplos para que vocês entendam o que significa esse turismo de experiência. Aqui eu trago Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, né? Acredito que muitas pessoas conheçam aqui. E para mostrar que a experiência ela é pessoal. Cada um vai se conectar com o destino, com o lugar de uma forma. Então, as Cataratas do Iguaçu, você pode conhecer do lado argentino, do lado brasileiro. Você pode avançar até as passarelas ou você pode ver de longe. Você pode fazer o passeio do Macuco Safari com emoção ou sem emoção. E aí eu já estou dando N diferentes experiências no mesmo lugar. E isso mostra o quanto a variedade de possibilidades que a gente pode ter. E ainda, além de tudo isso, se você se hospedar no Belmond, você pode ter acesso a horários exclusivos para visitar as cataratas, você pode fazer um piquenique no jardim com vista para as cataratas, você pode fazer a caminhada da lua cheia, N possibilidades. Os hotéis estão voltados para os produtos de experiência e nós, agentes de viagem, também devemos estar atentos às possibilidades do turismo de experiência. Eu gosto de citar esse exemplo de uma viagem do que eu fiz o ano passado para o Peru. E a gente pensa Peru, a gente já associa Machu Picchu. E certamente foi incrível conhecer Machu Picchu, mas um dos passeios que mais me impressionou foi esse do Lago Titicaca. Isso vai também no conhecimento do agente de viagem. Chega o cliente e pede para fazer uma cotação de viagem para o Peru, Machu Picchu. Você é um roteiro padrão? Não. Quantas possibilidades de roteiros você pode fazer no Peru? Várias. Como que eu vou saber qual é o melhor para o cliente? Conversando com ele, justamente sabendo que ele gosta. E eu já tinha um desejo pessoal, que isso era a minha memória de adolescente que estudou o Peru e eu fiz um trabalho sobre essa região e aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Puxa, quando eu for ao Peru, eu quero conhecer o Lago Titicaca. E eu fiz toda a programação, todo o roteiro, e esse passeio ele dura o dia inteiro. E foram uns passeios de experiência que, assim, realmente me impressionou pelo tanto que eles envolvem os critérios hoje dos produtos de experiência. Quais são esses critérios, né? Quais são essas dimensões? Primeiro é que você ter um contato com a autenticidade. E aqui a gente visita as ilhas flutuantes e a gente aprende sobre as tradições. Você ouve as histórias dessas mulheres, você aprende as tradições do como elas vivem, você visita as casas, você aprende tudo que eles fazem com essa totora que eles chamam, esse junco, que eles fazem, criam os barcos, que a ilha é feita disso.
Então, é uma cultura, uma tradição ali ancestral que você vai tendo contato, aí você veste a roupa, você tira a foto. Eles têm toda uma sequência de atividades para você viver esse dia ali com eles. O artesanato é feito pelas mulheres daquela ilha em específico. Então, não faria sentido eu comprar um artesanato mais barato, que é feito numa fábrica longe dali, só para imitar um produto original. A experiência ela tem que envolver, então, aprendizagem, ela tem que envolver autenticidade e ela tem que envolver também significado. A gente estava vivenciando isso ali. E a gente trabalha também com os sentidos. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir. Tudo isso vai trabalhando a experiência. E essas surpresas, durante o almoço, essa senhora muito simples foi mostrar para a gente como eles produziam sabão a partir de uma planta. E ela fez a demonstração ali para a gente. Aí, o nosso guia, aqui à esquerda, ele é a civilização pré-inca, os Quechuas, eles têm toda uma devoção pela natureza, a mãe natureza, a Pachamama, e ele, nesse momento, ele pediu licença para fazer uma prece. E ele falou: olha, peguem uma flor e a gente vai, né, quem desejar ter esse momento de espiritualidade, repitam as minhas palavras, eu vou falar na língua quechua, porque a minha família é quechua. Então, não era qualquer guia, era um guia da região, e aquilo vai criando essa conexão com a gente, e aquilo foi, assim, muito especial. E, ao mesmo tempo, você vê num grupo de 20 pessoas, aquelas que se conectam com a proposta, aqueles que não acham tão interessante, e isso é muito possível, por isso que é desafiador. A experiência ela não é um padrão. E foi um dos lugares assim que eu me emocionei. Eu caminhando e entendendo tudo que a gente tinha vivenciado, eu literalmente fui às lágrimas. E uma palavra-chave para a experiência são produtos, né? São vivências memoráveis. E o que que é memorável? É algo que que mexeu com a sua emoção, que mexeu com o seu sentimento. Então, tudo que emociona vai, preferencialmente positivamente, isso vai ficar na sua memória. Então, queremos que o turismo alcance esse nível hoje. Queremos que os nossos passageiros tenham esse tipo de vivência. E se ele deixa para resolver lá, ele pode não conseguir o melhor passeio. Ele não pode ter o tempo suficiente. Então, a dica que eu dou é que a gente crie essa consciência que as viagens precisam ser programadas e planejadas com elementos e produtos de experiência. E as descobertas, elas vêm em todas as viagens. Eu, por estudar isso e trabalhar com isso, eu tenho já um olhar especial. Então, como experiência de turista, como viajante, eu estou sempre prestando atenção em como as empresas organizam, porque são as agências receptivas, as agências locais, que criam esses produtos para colocar na prateleira das operadoras, colocar na prateleira das agências. Nós ainda temos as DMCs, que são as grandes operadoras de receptivo, que operam roteiros num país, principalmente. E tudo isso é dentro dessa cadeia de distribuição de profissional do turismo. Como diz minhas alunas, é um mundo à parte que surpreende quando a gente entra e conhece os tipos de empresas, as soluções, as relações entre elas. É realmente um mundo muito, muito amplo. E quando eu fiz o Jalapão ano passado, eu escolhi uma empresa por indicação de amigos que moram lá, nessa Jalapoeiros, que após ter feito a viagem com eles, eu recomendo, inclusive. E eu vou, obviamente, conversando muito com o guia, porque o guia, ele tem um papel preponderante na experiência. Isso até nos meus estudos da minha dissertação de mestrado dizem o quanto ele faz a diferença no roteiro, o quanto ele conecta com aquele grupo em relação ao conteúdo que aquele grupo quer saber, o entretenimento, o atendimento. O guia ele é muito realmente tem um papel muito especial.
E aí eu comecei a conversar muito com esse guia. Queria saber a história dele, por que que ele tinha começado a trabalhar como guia, o que que ele gostava de fazer. E ele foi me dizendo que a família, ele é quilombola, a família dele mora lá, tradicional, mora no Parque Nacional. E eu perguntava, ai, mas por que que esse nome de Jalapão? Como é que as coisas funcionam? Que roteiros que dão para fazer aqui? Porque eu, quando viajo, gente, eu faço uma, uma pós-graduação junto, do tanto que eu busco estudar, prestar atenção, conversar com as pessoas e principalmente com os guias. E aí ele viu que eu tinha bastante esse interesse, e vejam como o guia ele tem o poder de mudar o roteiro, mudar a experiência de cada grupo. E ele falou assim: bom, já que você tem curiosidade de saber mais sobre o nome do jalapão e eu quero te mostrar porque o jalapão vem de uma cachaça, eu vou te mostrar uma cachaça original. Eu vou te levar na casa da minha avó. Falei, oi? Que legal! Fomos lá porque o turismo hoje está muito nesse foco de interação com a população, com a comunidade. Ela recebeu a gente super bem. Ela contou toda a história, fez a gente experimentar a cachaça, a moda do jalapão, com todo o jeito e com todo o contexto. E eu achei aquilo incrível. E ele falou assim, Raquel, de cada 10 grupos que eu atendo, acho que um eu trago aqui. Porque muitas pessoas estão aqui só querendo tirar foto, só querendo ver paisagem, não querem conhecer, não querem se aprofundar. E aí, por que que eu vou me aprofundar, né? E eu sei que eu aproveitei. Aí eu falei para ele assim: eu tenho muita curiosidade de conhecer o capim dourado in natura. Quando a gente chegar no espaço que tenha, você me mostra? Dele, sim, eu paro e mostro para você. Aí ele parou no meio do nada e falou: pode descer, vai. Ali você vai ver o capim dourado natural. Aí eu vi, achei lindo. Qual foi a minha primeira reação? Antes mesmo de eu fazer. Ele falou: não pode tirar um raminho da natureza. Eu mesmo? Dele sim. Por quê? Vejam a questão da autenticidade. Essa planta só nasce no Jalapão. Não sei se eventualmente tiver alguém aqui do Tocantins, né? Comenta comigo aqui no chat. Só produz no Jalapão. E o que que eles organizam? Existe uma época específica dessa colheita, é feita de uma forma para que as sementes sejam replantadas no solo, porque senão rapidamente entraria em extinção. E conversando com o guia que eu aprendi tudo isso. Olha como a viagem teve um significado absurdo, além só dos fervedouros legais e da água limpa, da água transparente. E o turista está buscando essa conexão cultural, está buscando conhecer mais o destino, visitar o centro de artesanato, onde todas as mulheres produzem de forma artesanal para você ir lá comprar e tem assinado qual artesã que fez. Aí você vai entender que o fio do artesanato do Buriti é o artesanato original, porque por aí tem muitas réplicas, e aí você não está contribuindo efetivamente com as artesãs. E isso é o quê? É a tua dedicação, é a exploração, é o olhar. Vou comentar de uma pesquisa, eu vou disponibilizar no grupo lá do WhatsApp que vocês estão participando, essa pesquisa na íntegra, de olho no turismo de experiências, que é um estudo de inteligência do mercado da Travelab, com vários insights interessantes, e esses exemplos que eu trouxe vai mostrar muito disso. E viver experiência, gente, é o momento. É o que está quente, é o que está acontecendo, é onde a gente precisa focar as nossas atenções. Está aqui, ó, decisões de viagem são feitas com base nas experiências que querem vivenciar. E aí, na pesquisa, eu recomendo que vocês leiam na íntegra e os conteúdos lá são bem interessantes. Tendências do Turismo 2025. Aqui, essa pesquisa saiu recentemente, uma pesquisa do Ministério do Turismo e da Embratur. Também vou disponibilizar esse material para vocês. E o conteúdo está muito legal, porque eles fizeram um compilado de mais de 30 materiais que falam sobre tendências e resumiram tudo isso. E vincularam alguns destinos, algumas sugestões de lugares que estão em alta hoje para serem trabalhados. Os 3 grandes grupos, a gente pode categorizar, isso está dentro do material, busca por autenticidade e imersão. Tudo a ver com o que eu falei agora. Imersão no destino, conexão com a natureza, esse desejo do escape que veio muito no pós-pandemia, de curtir a paisagem, de estar ao ar livre, de relaxar.
trabalhar o bem-estar. Não é bem-estar de estar no spa, né? Às vezes a gente fica muito vinculado, fazer bem-estar é spa. Não, bem-estar é você se desconectar. A gente não tem o turismo do sono, o turismo do silêncio. É isso, é você desacelerar, ficar offline, e tem muitos hotéis e muitos produtos trabalhando nesse segmento. Experiências gastronômicas, isso dentro do produto de experiência dá para fazer muita coisa para você reservar para o seu cliente restaurantes, que ele prepare o jantar com ingredientes locais, conhecendo uma receita ancestral, uma receita nostálgica familiar, porque a nostalgia também está na moda, vou lembrar vocês, né? A questão aqui do bem-estar que a gente já colocou, astroturismo, é isso. Estar, dormir, é o glamping, né? Você dormir vendo as estrelas, você fazer uma trilha à luz da lua. Essa ideia de viagem solo também eu acho importante, porque isso cabe para nós pensarmos e formatarmos produtos que permitam que pessoas sozinhas não paguem um absurdo, e a gente possa criar soluções para que elas, e grupos para pessoas que viajam sozinhas. Experiências dinâmicas e tecnologia, não tem como não falar hoje de inteligência artificial, mas da forma com que melhor possamos usá-la, da forma que isso vai entregar soluções para nós, em todos os aplicativos, em todas as ferramentas, recursos para o viajante, para nós, agentes de viagem, tudo isso é importante. E essa expansão do turismo esportivo, além de. A gente vê muito isso, tá? As pessoas estão super curtindo grupos de corridas, aí querem fazer maratonas e querem viajar juntos no mesmo grupo, e o grupo tem toda aquela rotina pré-maratona, pré-corrida. Isso é muito legal. E você pode ser o facilitador de criar soluções para isso. Então a gente sempre precisa ter um olhar do que está que está à nossa volta. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? O que as pessoas gostam e que eu gosto e que eu poderia conectar isso com o turismo? Isso vai abrir oportunidades. A gente vê, esses tempos eu recebi a visita de uma operadora na agência, né? Ela falou, Raquel, olha a novidade que a gente colocou na nossa prateleira. Hoje a gente consegue vender muito mais ingressos para jogos, porque a gente sempre está acostumado a vender um jogo do Magic de Orlando, de basquete, mas hoje você tem esses lugares especiais nos estádios para você acompanhar grandes finais, diferentes esportes. Isso vem para a prateleira da agência. Eu posso pegar isso e criar uma oportunidade. Chama teu tio, teu pai e fala: olha, eu tenho o ingresso da Fórmula 1, e as pessoas às vezes elas nem querem ir lá assistir a corrida, elas querem estar no espaço da Fórmula 1, elas querem estar com pessoas que gostam das mesmas coisas. E quem criou a viagem e o grupo foi você. Então o agenciamento já não está mais naquele lugar de pega o que está pronto, entrega o que está pronto. Anota o pedido e emite ali. Não, nós estamos no lugar do autoral, da criação, da elaboração e da diferenciação. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso momento. Aqui tem, dentro dessa pesquisa de tendências 2025, tem os rankings do Booking e do Decolar, para vocês terem ideia dos destinos que estão emplacando. Quer dizer, se vocês observarem, tem destinos tradicionais e tem destinos não tanto. O que eu posso observar aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso inovar? Como que eu posso aproveitar isso? Ah, não, eu não vou pegar eu vou olhar esse ranking para justamente escolher cidades que não estão aqui, porque eu quero criar novas oportunidades. O teu olhar que vai definir o foco do que você vai oferecer, do que você vai trabalhar na agência. E eu gosto de fazer essa reflexão com vocês. Qual é a sua paixão que combina com viagem? Esse é um excelente começo, porque o que a gente gosta, a gente vende melhor. As pessoas que estão à nossa volta serão os nossos potenciais clientes, mas eles precisam dessas soluções. Poxa, eu trabalho numa escola, deixa eu procurar que congressos, que atividades que são realizados, fazer esse networking e colocar realmente esses produtos, pegar toda a sua experiência, toda a sua expertise, desde profissional, porque aqui no curso, né, de todas as turmas, temos muitos alunos fazendo transição de carreira, e você pode unir
tanto todo o teu networking da sua profissão anterior para trazer esse pessoal para o mundo das viagens por sua mão, sabendo que você vem com uma proposta diferenciada, sabendo que você vem com todo esse discurso que a gente conversou hoje. Não tem como dar errado. É esse lugar que a gente precisa estar. E um exemplo que eu gosto muito de usar é da agência Nomad Roots, aqui de Curitiba. Eles escolheram um nicho de viagens literárias. E olha como uma coisa conversa com a outra. Eles têm clubes de leitura, né, virtual, presencial. Eu faço parte do clube de leitura deles há quase 3 anos, porque eu amei a proposta. Porque eles escolhem livros vinculados a um país. E além da literatura clássica, a gente vai que eles fazem essa curadoria, ou seja, que livros são importantes daquele país, quais são os autores importantes daquele país. A gente estuda a cultura dessas regiões, estudam situações que estão descritas no livro, seja lugares, seja questões históricas, e também cresce de forma absurda o seu repertório. E o que eles fazem? Eles pegam os livros de autores abordados no clube e transformam o quê? Em viagem. Para quem que eles oferecem? Para os participantes do clube de leitura. Faz fila para esses grupos. Fila, lista de espera. Porque eles justamente trabalham em grupos menores, até para desenvolver essa experiência. Eles criam o roteiro deles, não pegam de ninguém. Alguém da agência vai para o destino, explora os lugares vinculados ao autor, vinculados àquele livro, faz todos os contatos, ou seja, não tem em nenhum lugar, não tem, né? Não tem nas operadoras, não tem no Google, não tem em lugar nenhum, porque eles criaram essas atividades e esse roteiro. Pergunta: tem concorrência nisso? Nesse produto? Na Colômbia, de Gabriel Garcia Marques, de Aracataca e Cartagena, da Nomad Roots? Não tem. Qual o preço que eu vou colocar? O que eu quiser. Não tem base de comparação. Isso é algo que está muito em alta no agenciamento, em alta no turismo. É uma forma excelente de rentabilizar, porque grupo você escala, você cria um produto e você escala para 10, para 15, para 20, vai depender do seu alcance. E o grupo tem essa vantagem. O mediador, o professor do clube, vai junto. Eles fizeram Grande Sertão Veredas, fecharam uma pousada exclusiva para o grupo. E eles iam ler ao pôr do sol. Olha o nível de experiência. Então, pegando esse exemplo do livro, do grupo de literatura, o que a exemplo disso eu mesma posso fazer, eu mesma posso criar. Que oportunidade eu tenho a partir disso? E aqui, para fechar, meu recado é esse. Busquem ser agências protagonistas. Estudem, explorem esses materiais, essas pesquisas sobre tendências, sobre nichos, transformem produtos com roteiros de experiência e vendam. Tá? Produtos autorais, usando criatividade e a sua experiência técnica e a tua experiência de conhecimento daquele nicho, isso vai gerar diferenciação e exclusividade. E certamente vai colocar a tua agência em destaque, e a partir do momento, o que acontece? O que é natural? Aí a pessoa vai lá, participa desse grupo com você, de corrida, de viagem literária, do que for. No mês seguinte, ela lembrou que ela lembrou de você porque ela vai fazer uma viagem no final de semana, ela precisa de um hotel, ela precisa de uma passagem aérea. Para quem que ela vai ligar? Para você, porque ela te conheceu, ela se conectou com o seu trabalho, ela tem essa confiança em já ter conversado com você, saber, já tem a credibilidade de ter viajado com você, e dali começa. Eu tenho vários cases de alunos que começaram fazendo viagens de bate-volta, excursão perto da cidade, na sua região.
Aí você vai com um grupo de 20 pessoas passar o dia num lugar super agradável na zona rural. Ali, dali um mês, você oferece outro destino, essa pessoa vai também, e daí traz mais alguém, e aí depois vai lembrar de você, porque você vai começar a fazer o teu marketing. Olha, eu também vendo isso, faço aquilo. E assim começa. E com o passar dos anos, você vai, dessa maneira, construindo a sua carteira de clientes. Certo, gente? Vou deixar esses últimos 5 minutinhos aqui para a gente conversar. Me contem se alguém já atua com algum produto de experiência, ou se já fez um grupo temático, como foi. A Aqui é o Elda colocou. Horácio. Oi, Horácio, Oi, e aí? tudo bom? Tudo? Tô deitado aqui na cama. O dia foi corrido hoje e eu tô com febre, enfim. Mas vamos lá. É, eu tô fazendo um grupo é, de atletas de Muay Thai para Tailândia, tá? Ah, eu tô com uma dificuldade agora para montar esse grupo, porque eu tenho um fornecedor lá na Tailândia e Uhum, tenho um fornecedor aqui do Brasil que é via operadora. O uhum, que está acontecendo? A operadora está me engessando, sabe? Em termos de preço, em termos de disponibilidades, enfim. Eu tô morrendo de medo, mas tô indo para o fornecedor da Tailândia, direto com eles, que é mais maleável, é um fornecedor já é, no mercado, ele já é um fornecedor bom, bem que isso, eu fiz a pesquisa toda, porque eu quero uhum, montar uma experiência para esses atletas do Muay Thai, né, para que eles cheguem lá e vivam a cidade, o país onde nasceu a arte marcial, a cultura deles e tudo. Então eu fico muito engessado nos passeios que a operadora faz e em termos de preço também, sabe? Eles não uhum, diminuem de jeito nenhum. Ah, estamos, é, enfim, com a margem baixa, não tem como mexer, e a gente sabe que tem, né? Porque não está nem incluso a passagem aérea. E eu já fiz as pesquisas de hotéis e passeios, eu sei quanto que custa. uhum. E aí, eu vou lá para Tailândia com o operador de lá, ou arrisco ou fico engessado por aqui? Porque eu não vou estar feliz, porque não vai ter a essência do que eu quero, entendeu? Uhum. Horácio, E que nem, e nem a essência uma palavra perigosa e complicada é essa, arrisco, né? Quando a gente fala de grupos, é uma responsabilidade tanto financeira quanto de expectativas muito grande. Então, o que eu acompanho, o que eu mesmo faço e vejo também, digamos, da Nômade, quando ela cria esses grupos, sempre vai antes validar e conhecer o fornecedor em loco. Quando você realmente, digamos, você escolher, eu vou trabalhar com esse destino, com esse público, se você sentir que vale a pena esse investimento, é o melhor dos mundos, tá? Tô te falando que é o melhor dos mundos. Porque aí ah, você vai, você faz um cliente oculto, você valida o roteiro, as atividades, experiências, conversa com as pessoas. Isso, na verdade, é o que a operadora faz, porque quando a operadora ela seleciona os seus fornecedores locais, os receptivos, DMCs, ela faz isso. Tem a pessoa de produtos na operadora que tem esse trabalho, o melhor emprego do mundo. O emprego dela é viajar e testar a viagem, testar produto, ah, testar fornecedor, e aí é só a partir daí que ela vai ter a confiança de colocar esse produto na prateleira dela, né? Então, assim, eu não tenho, não posso fazer essa viagem agora para validar. Você tem que ter quem tenha validado para você. Converse com quem fez a viagem, converse muito estreitamente com as pessoas, porque é muito, cada vez mais comum agências cortarem o caminho da operadora e irem para as negociações com as DMCs. Isso, não, isso é comum, tem sido cada vez mais comum agora, antigamente não. É só você ter esse cuidado de
organizar os fluxos de pagamento, de você de ter esse respaldo deles para fazer esse desenho, porque aí sim você vai atingir uma especificidade maior, você vai ter uma margem de preço, né, diferenciada, é um caminho. Se você fechar e com operadora, você pode, às vezes, buscar, talvez, uma operadora que tenha mais foco nesse nicho de produtos, né, de Tailândia e outros do Sudeste Asiático, que eles têm profissionais que têm mais fornecedores, eles são operadoras nichadas, que têm mais fornecedores locais, porque às vezes essa operadora não tá te atendendo, porque talvez não seja o grande foco dela e ela não tem tantos fornecedores locais, porque esse destino não é o carro-chefe dela. Então, busque, em paralelo, operadoras que trabalham fortemente com esse produto, porque o consultor vai ter um entendimento, um conhecimento mais avançado do país, vai ter contatos locais que podem desenhar com você esses roteiros e a operadora ser aqui a tua garantia, né? Ser a tua intermediação enquanto pagamento e também enquanto responsabilidade. Seria Sim. uma sugestão. Tá? Muito obrigado. De nada, respondendo aqui a Elda, ela perguntou: o nicho feminino, viagens em grupos de mulheres tem muita procura? Sim, muito. Tem operadoras que já criam, a Orinter, ela tem um programa que chama Viaje com Elas, e elas já criam esse programa com uma pessoa, já um guia acompanhante, um guia condutor, já desde o Brasil. Todas as atividades têm essa interação do grupo, o foco é isso, estar entre mulheres. E aí eu questionei justamente isso, tá, mas se eu recomendar a minha mãe para ir junto, ela é sozinha. Vocês fazem apartamento compartilhado? Fazemos. Olhar para essa tendência de viagens solo, olhar para essa tendência de viagens para mulheres, criar essas soluções. Então, imagina você sozinha, você vê um grupo, puxa, eu não tenho com quem ir, mas eles estão formando grupo, eles podem dividir os quartos. Isso tem acontecido e tem sido realmente um sucesso. Dá uma espiada nesses produtos da Orinter, que é nesse formato. O nosso curso não tem a formação técnica para guia de turismo, são cursos específicos, né? O Senac, ele tem bastante essa formação, e aí tem uma carga horária, um diploma para você, após esse diploma de guia de turismo, você poder requerer o Cadastur, porque o guia de turismo é a única profissão regulamentada no turismo, é a única profissão que você precisa ter uma carteirinha, uma credencial, um curso específico para atuar. O nosso aqui, ele é para agentes de viagem. Que bom, Dani. Oi, Raquel. É a Oi, Elda, Elda. tudo bem? Tudo, e você? Posso só complementar isso daí que eu perguntei sobre o guia de turismo? Eu já tenho uma agência que eu comecei, fiz é uma franquia, na verdade, né? Eu estava buscando e não atuo assim 100% ainda, porque eu tenho um outro trabalho, então eu optei pela viagem porque eu estou querendo ter uma segunda opção, né? De repente eu abandonar o outro e seguir com viagens. Estou gostando bastante, mas assim ainda estou muito crua no negócio. E esse de viagens aí de mulheres é um nicho que eu estou querendo entrar, mas ainda, como eu falei, estou muito crua ainda, não sei ainda nem às vezes nem por onde começar. E o guia de turismo... Começa por aqui, esse é o lugar. Por isso que eu estou aqui, né? O guia de turismo, necessariamente, por exemplo, se eu fizer um grupo de viagens, seja ele com mulheres, com qualquer pessoa, né? Com qualquer grupo, tem que ter necessariamente um guia para acompanhar? Essa é uma pergunta bem recorrente, Elda. O guia de turismo, por ele ser uma profissão regulamentada, ele é exigido nas atividades, nos passeios. Então, vamos imaginar que a gente está organizando um grupo para Buenos Aires, certo? Eu posso, como agente de viagem, acompanhar o grupo, porque eu estou conduzindo a questão operacional da viagem.
Então, eu vou chegar no aeroporto, eu vou auxiliar o pessoal no check-in, eu vou chegar no hotel, eu vou auxiliar o pessoal no check-in, eu vou tirar as dúvidas, eu estou acompanhando como agente de viagem, mas não como guia de turismo. O guia de turismo, ele, dentro do acompanhamento do grupo, ele vai fazer, ele vai conduzir os passeios, vai conduzir as atividades. Então, se eu chegar lá no Caminito e falar, pessoal, sigam-me aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho da história de Buenos Aires, não sendo guia de Aí já é. turismo, aí eu estou tendo uma atuação ilegal. Uhum. O melhor dos mundos, como eu falei antes com o Horácio, é que desses grupos você pode ter a contratação de um guia de turismo que é também o guia acompanhante. Então é muito natural das agências que trabalham muito com grupo, a pessoa que geralmente acompanha os grupos fazer o curso de guia de turismo. Isso é muito comum, porque o curso vai te dar também muito conteúdo e muita informação para a condução de grupos. Ele vai te trazer esse conhecimento técnico importante e você está ali no 100% perfeito. E isso acontece demais. As duas coisas andam muito juntas. Então, é muito comum o agente de viagem que trabalha forte nesse nicho fazer o trabalho de guia e o guia de turismo que começa a desenvolver grupos abrir uma agência de viagem para poder organizar e comercializar as suas viagens. E tem agências grandes que contratam guias de turismo que são especialistas na condução de grupos. O guia de turismo ele vai subcontratar os guias locais, né? Obviamente, mas existem guias de turismo que têm essa expertise e eles trabalham, digamos, freelancer, assim, terceirizados. Eu tenho um amigo que faz isso para uma agência aqui de Curitiba. Ele viaja o mundo inteiro levando os grupos dessa agência, porque a dona não tem condição de ir em todos os grupos. É tanta viagem, é tanto grupo, que vai chegar um momento que você não consegue ir em todas as viagens que você oferece, que você vende. Aí você precisa de uma pessoa à altura para representar. E e o perfeito é a pessoa com essa qualificação. E no caso, para acompanhar a viagem como agente de viagem, porque eu já tenho cadastro também. Então, isso já me dá o direito? Eu tenho que tem alguma credencial, alguma coisa para agente de. Não, né? Não. Agência de Mas viagem, tendo cadastro, a eu já sua credencial tenho. é o seu CNPJ. Seu CNPJ de agência, seu cadastro de agência, isso te legaliza para atuar dentro do agenciamento. Tá legal. Obrigada. Imagina. Dúvidas? Deixa eu ver. Rosana, tudo bem? Fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Tudo Eu bem, sou guia Vicente? de turismo, eu sou agente e guia. Eu fiz um curso e cá entre nós, você tem que cumprir aquelas horas para poder apresentar e acabar o curso, entendeu? Tem algumas provas no curso que não são nada difíceis. Eu gostei muito de história da arte, essa parte que é uma coisa que eu gosto muito. Mas engraçado que a gente fez a prova final de guia internacional em Buenos Aires. Aí uma menina que também estava lá falou: Nossa, a professora está fazendo tudo errado que ela ensinou a gente no curso, entendeu? Na verdade, como muitas professoras, a gente aprende na prática, observando outros guias, entendeu? Isso é E tem coisas que são natas, como educação, como falar com uma pessoa, entende? certeza. Eu fui uma excursão uma vez que o cara tinha aquele radinho de pendura no pescoço, falando alto. Então, quer dizer, são coisas que a gente não faz, sabe? Mas é isso. Mas é legal ter a carteira. Eu tenho a carteira de guia internacional. Eu sou regional e internacional. É bom ter, sabe? Te dá um respaldo Exatamente. Para maior. quem trabalha com grupo, eu acho que soma bastante no repertório, no portfólio, e faz sentido. Eu vejo bastante as agências fazendo isso. Obrigada, Rosana. Eu fiz um curso, eu fiz no Rio, eu sou de Niterói, mas eu fiz no Rio um curso que durou, sei lá, 8, 9 meses, sabe? A carga horária é mais extensa. E a gente faz prova, por exemplo, tivemos que onde que foi? Petrópolis, Buenos Aires e teve outro lugar que eu não me lembro mais.
ou você faz o regional, tipo assim, nós somos do Rio, então fomos fazer em outro estado, entendeu? Mas já que eu Sim. fiz internacional, não precisei fazer esse, eu só fiz o local e internacional. É Uhum. interessante, a gente sempre aprende, entendeu? Mas o mais engraçado foi a professora atravessou fora da linha, entendeu? Tudo que ela ensinou a gente, ela guiando os alunos, fazendo tudo errado. Mas é a vida, né? Acontece. Obrigada. Tá na fase de treinamento e daí vai pegando a prática. Que bom que o pessoal comentando que gostou da live, fico feliz, né, de ter aproveitado esse conteúdo. A Dani colocou que lembrou do conceito do livro do Oceano Azul, é justamente aquele print que eu coloquei das agências irem para o Oceano Azul e saírem dessa competitividade do Oceano Vermelho, que é o quê? Essa briga por preço, ficar brigando com o site da companhia aérea, brigando com o passageiro, e dentro daquele ciclo vicioso em que a agência não entende o papel dela, não entende o seu valor, e não é esse o lugar que queremos estar no Oceano Azul, com o nosso espaço e com o nosso valor, né? Gente, mais alguma dúvida, algum comentário? Passamos aqui uns 10 minutinhos. Ai, que bom, Trícia. É bom para matar as saudades. Né, Aline? É rapidinho, mas é bom. E sobre Sharon tá por aí, tudo bem, Sharon? É, trocamos figurinhas sempre, entre nós professores, entre os colegas da profissão, sempre é muito bom. o curso, Raquel, para a gente se inscrever, isso daí que eu não tenho, é a primeira live que eu estou participando, então não sei exatamente como fazer, como que vai funcionar Ah, o tá. curso. Ali no grupo do WhatsApp tem o contato das meninas da coordenação, da Isa. Ali você pode chamá-las, mas eu já vou perguntar para elas como que elas vão trabalhar, porque a gente tem na escola aqui uma equipe só de atendimento do comercial para explicar bastante sobre o curso, tirar as dúvidas, e a gente está bastante à disposição nisso. Daí eu já vou pedir para. Você tá inscrita no grupo do WhatsApp? Estou no grupo. Ah, legal. Eu vou pedir para amanhã elas darem um recadinho lá sobre isso, para quem quiser, para quem vocês conversarem para ter mais informações do curso. E, Elda, pelo que você, né, comentou, o curso tem bastante o seu perfil. A gente, na turma online, nós estamos já na 12ª turma. A gente estava com o Legal. Juliano aqui assistindo a aula da turma atual, já tem quase 80 alunos Eu nessa estou com turma. contato com o Matheus. Ah, então fala com ele. Fala, olha, eu falei, Eu posso assisti a falar live direto lá. com ele, então. Tá. Isso, pode falar com ele. Fala, assisti lá a live da professora Raquel, quero saber mais informações do curso. Não sei se o pessoal tá aqui, porque é um pouquinho do que a gente desenvolve, o curso da formação básica. A gente vai entrar na técnica de cada produto, com professores de cada área. Então, ele dá todas as ferramentas, né? Tanto em relação a contatos que fornecedores, que sistema que usa, como é que atende o cliente, quais são as terminologias de cada produto, como que está esse mercado. Aqui realmente a gente trabalhou um pouquinho dentro desse assunto. Teremos próximas lives também, todos estão convidados a continuar nos acompanhando nessa semana especial. E os temas são surpresa, mas já antecipo que eu retorno com vocês. Obrigada, É, viu, Raquel? E parabéns pelo curso. obrigada, Elda. É um A prazer ter live você muito boa. aqui com a gente. Daqui a pouco Obrigada. você já vai estar aí como os demais, aí ex-alunos voltando e matando saudade. Que ótimo. Tomara que dê tudo certo. Obrigada. Ai, vai dar sim. Obrigada a vocês. Deixa eu ver aqui no chat, a Raquel, posso fazer, Cleia. Claro, posso claro, fazer pode uma falar. pergunta? Eu Sim, gostaria de por saber como é favor. que entra para esse grupo da leitura do Clube do Livro. Entra no site da Nômade, deixa eu achar aqui o site, eu vou colocar aqui no. Na verdade, faz assim: me manda uma mensagem no privado, eu vou dar um oi ali no grupo do WhatsApp, para vocês saberem o meu contato. Aí me manda uma mensagem no privado pedindo o. Ou eu mando lá para todo mundo ter acesso também, porque, gente, é um clube assim.
muito, muito bom. Estamos na Rússia lendo Ana Karenina de Tolstói. Nossa, um Ai, que livraço legal. maravilhoso. Hoje é o Dia Mundial do Livro, inclusive, né? Então, eu faço esse convite para quem quiser participar. E como a gente tem parceria com eles, a gente tem cupom de desconto para entrar no Clube do Livro. Então, eu vou colocar lá para quem tiver interesse. Eu falo, aqui no Centro Europeu, gente, a gente não tem contato e vínculo comercial com empresa nenhuma. Então, qualquer coisa que eu recomende ou que um professor recomende, não tem nenhum FII por trás, não tem interesse pessoal zero. Aqui a gente realmente tem essa comunidade profissional que a gente troca contatos. A gente troca, né, oportunidades e sempre pensando no aluno. Então, como eu tenho muita amizade com as meninas da Nômade, faço parte do clube, eu falo, olha, eu falo tão bem de vocês, se eu dei um benefício para os meus alunos, eu não quero nada, eu não peço nada em troca, eu peço para vocês, para que vocês aproveitem as oportunidades do que a gente tem, dessas conexões que a gente tem aqui no curso. Então, assim, sugiro, entrem no site deles, vejam esses produtos que estão em alta. Eles abriram um clube de leitura específico aqui no shopping, no Pátio Batel, e o primeiro livro foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né? Óbvio que no Adoro. segundo semestre eles vão fazer um grupo para Londres. É muito gostoso acompanhar os lançamentos deles, e, enfim, me lembrem lá que eu coloco, então, no grupo o link do clube e o cupom de desconto que a gente tem exclusivo aqui do Centro Europeu, tá? E as reuniões são presenciais? Online, eu faço parte da turma online, Ah, porque eu não consigo acompanhar ao vivo, porque justamente eu estou tá sempre bom. em aula à noite, eu assisto gravado. Mas Tá bom, muito obrigada. imagina, Rosana. Deixa eu ver só aqui para finalizar no chat. A Cleia comentou que gostou da oportunidade para ter uma ideia de como serão os estudos do curso, exatamente. Eu nem digo que é uma live, é uma aula. O formato, né, do discurso, como a gente conduziu aqui, é como a gente trabalha no dia a dia do curso. Tem uma xará aqui, quando eu falei da Iane, perguntei a ela se através desse curso receberia o cadastro, ela falou que sim, procede. O cadastro você solicita como empresa, então você abre a sua agência, abre o seu CNPJ, e aí nós temos uma aula sobre gestão de abertura de agências, aí a professora Sharon orienta direitinho como que a empresa deve fazer a requisição do cadastro, tá bom? Pessoal, vou precisar sair, foi um deles estar com vocês, com certeza também adorei, gente. Obrigada pela presença de vocês, porque a live, a aula dá certo com a presença, com a participação de todos. Obrigada. Desejo aí uma boa noite para vocês. Fiquem no grupo, eu mando o material para vocês também das pesquisas que eu disse hoje que eu passei hoje na aula. E eu espero vocês nas próximas lives, nas próximas aulas, nos próximos temas. Fiquem lá e aguardem as novidades. Aproveitem esse nosso intensivo de lives, tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.